Quem realmente estrutura as condições em que você vive não aparece em nenhum debate televisivo, não responde a perguntas de jornalistas e não precisa da sua aprovação para tomar decisões que afetam diretamente o preço do que você consome, o custo do crédito que você acessa e as políticas públicas que moldam o seu cotidiano. Existe um nível de operação que não é exatamente secreto, mas que tampouco é intuitivo para quem acompanha apenas o que circula na superfície da informação pública. Governos mudam, presidentes entram e saem, partidos alternam o poder, e mesmo assim, determinados padrões persistem com uma continuidade que não pode ser explicada apenas por coincidência ou por ciclos naturais da economia. O que vamos fazer aqui não é especulação, não é teoria desconectada da realidade e não é repetição de narrativa popular. O que vamos fazer é observar a mecânica concreta de como o poder econômico, influência institucional e fluxo de capital se articulam em um sistema que opera de forma paralela às estruturas formais que a maioria das pessoas aprendeu a reconhecer como poder real. Quando você observa uma crise econômica em um país periférico, um conflito geopolítico que parece surgir do nada, uma mudança regulatória que favorece determinados setores ou uma resposta coordenada de múltiplos governos a um mesmo evento global, a leitura mais imediata é de que essas coisas resultam de decisões isoladas de lideranças nacionais. Mas quando você começa a rastrear os padrões, a observar quais instituições aparecem repetidamente, quais fluxos de capital se movem de forma consistente e quais grupos exercem influência mesmo sem nunca aparecerem em manchetes, o quadro que emerge é substancialmente diferente. Aqui é o Yang, e antes de continuar, é importante deixar claro que nada do que será discutido aqui constitui aconselhamento financeiro de qualquer natureza. O propósito é analítico e educacional. O primeiro ponto que precisa ser estabelecido é a distinção entre visibilidade e poder. Essas duas coisas não são sinônimos. Algumas das entidades com maior capacidade de influência sobre decisões globais são completamente públicas, documentadas e acessíveis a qualquer pessoa disposta a pesquisar. O Fundo Monetário Internacional, o Banco Mundial, o Banco de Compensações Internacionais, a Organização Mundial do Comércio e o Fórum Econômico Mundial não operam na clandestinidade. O que torna essas instituições difíceis de perceber como centros de poder real não é o sigilo. É a normalidade com que foram integradas à arquitetura institucional do mundo contemporâneo. Quando algo se torna suficientemente normal, ele deixa de ser questionado, e é exatamente nesse espaço que o poder mais consequente costuma residir. Para entender por que esse sistema funciona como funciona, é necessário voltar ao contexto em que ele foi desenhado. Após a Segunda Guerra Mundial, o mundo precisava de coordenação. Economias destruídas, sistemas monetários instáveis e a memória recente de 2 conflitos globais criaram uma pressão genuína por mecanismos de cooperação internacional. A narrativa era coerente. Evitar novos colapsos, estabilizar fluxos financeiros, criar condições para crescimento coordenado. Mas o que essa narrativa não explicita é que as regras desse novo sistema não foram escritas em um vácuo. Elas foram escritas por pessoas e grupos que já detinham capacidade financeira e influência política antes mesmo de as novas instituições existirem. E quando novas estruturas são criadas por quem já tem poder, essas estruturas tendem a preservar e ampliar o poder de quem as criou, independentemente da intenção declarada. O sistema financeiro internacional já existia antes de Bretton Woods. Bancos centrais com décadas de história, grandes instituições privadas com operações em múltiplos continentes e famílias que acumularam capital ao longo de gerações já operavam em escala global. A criação de novas organizações internacionais não substituiu esses atores. Ela criou novos canais através dos quais eles podiam continuar a operar com ainda mais legitimidade institucional. Isso nos leva a um ponto que costuma gerar resistência, mas que é analiticamente necessário. Existem grupos que, ao longo de gerações, mantiveram um posicionamento estratégico dentro do sistema financeiro, de forma que transcende a história de qualquer indivíduo isolado. Não estamos falando de onipotência ou controle absoluto. Estamos falando de algo mais preciso e, por isso, mais relevante. Continuidade de influência ao longo do tempo. Famílias como os Rothschild, os Rockefeller e os Morgan não são relevantes apenas como curiosidade histórica. Elas representam um modelo de exercício de poder que não depende de visibilidade pública e que se perpetua através de estruturas institucionais, conselhos de administração, fundações filantrópicas e redes de relacionamento que atravessam setores e fronteiras nacionais. Esse tipo de influência não precisa de decretos para funcionar. Ela funciona através do posicionamento estratégico dentro das instituições que definem as regras do jogo. O que mudou nas últimas décadas é que esse modelo ganhou uma camada adicional de complexidade.
Hoje, parte significativa do poder econômico global está concentrada não em bancos ou em governos diretamente, mas em gestoras de ativos que operam em escala sem precedente histórico. A BlackRock é o caso mais evidente, não porque exerça controle direto sobre governos ou porque seus executivos tomem decisões em nome de países, mas porque possui participações relevantes em praticamente todas as grandes corporações globais de forma simultânea: bancos, empresas farmacêuticas, companhias de energia, conglomerados de mídia, plataformas tecnológicas. Quando você mapeia a estrutura acionária dessas empresas, o mesmo nome aparece com uma consistência que não pode ser ignorada. Isso altera a dinâmica de poder de uma forma que não é intuitiva. Quando uma única gestora tem participações significativas em múltiplos concorrentes dentro de um mesmo setor, ela não tem interesse em que a competição entre esses concorrentes seja disruptiva. O interesse está na estabilidade sistêmica, na previsibilidade dos retornos e na redução da volatilidade. Isso significa que, estruturalmente, a lógica que orienta esse tipo de capital não é a mesma que orienta a competição de mercado tradicional. A BlackRock não está sozinha nesse posicionamento. A Vanguard e a State Street completam uma tríade com participações cruzadas em uma proporção significativa das maiores empresas listadas nas principais bolsas globais. A estrutura resultante é uma concentração de capital que, à primeira análise, não parece centralizada porque está distribuída em milhares de posições acionárias diferentes. Mas quando você observa quem controla essas posições, a concentração se torna evidente. Se você está acompanhando esse raciocínio e quer que eu continue desenvolvendo essa análise, comenta a palavra sistema aqui. A implicação prática disso vai além da discussão sobre mercados financeiros. Se essas gestoras são acionistas relevantes de grandes bancos, e grandes bancos condicionam o acesso a crédito, e o acesso a crédito determina em larga medida a capacidade de crescimento de empresas, setores e economias inteiras, então estamos falando de uma cadeia de influência que começa em decisões de portfólio e termina em condições macroeconômicas reais. Existe também uma dimensão política nessa estrutura que raramente é discutida com a clareza necessária. O que os economistas chamam de déficit democrático nas instituições financeiras internacionais não é uma falha acidental do sistema. É uma característica estrutural. Os dirigentes do Fundo Monetário Internacional e do Banco Mundial não são eleitos por nenhuma população. Eles são indicados através de processos que refletem o peso das economias mais poderosas dentro dessas instituições. Isso cria uma assimetria fundamental. Decisões que afetam diretamente a vida de populações em países de baixa e média renda são tomadas por pessoas que não têm qualquer vínculo de responsabilidade com essas populações. Isso não é ilegal, não é secreto. É simplesmente como um sistema foi arquitetado desde o início. E é isso que torna a questão mais difícil de endereçar do que qualquer escândalo pontual. Quando um país em dificuldades fiscais recorre ao Fundo Monetário Internacional, o que ele obtém não é apenas financiamento. Ele obtém financiamento condicionado a um conjunto de reformas estruturais que geralmente envolvem ajuste fiscal, contenção de gastos públicos e mudanças na política econômica doméstica. A justificativa técnica é estabilização. O efeito prático, documentado em múltiplos casos ao longo das últimas décadas, frequentemente inclui pressão sobre áreas como saúde, educação e proteção social. Os casos da Argentina, da Grécia e de Angola, entre muitos outros, seguem padrões que se repetem com uma regularidade difícil de atribuir ao acaso. O país entra em crise, busca financiamento externo, aceita condições, implementa reformas e, em muitos casos, encontra dificuldades estruturais que persistem muito além do período de ajuste previsto. Não se trata de avaliar se essas instituições são benevolentes ou maliciosas. Trata-se de reconhecer que o tipo de solução que elas oferecem está fundamentalmente alinhado com a lógica do sistema financeiro global, e não necessariamente com as necessidades específicas de cada sociedade. Se você quer aprofundar essa leitura além do que é possível em um vídeo, considere se tornar membro do canal. O link está na descrição e no primeiro comentário. Os membros têm acesso a conteúdos exclusivos, aos materiais complementares de cada vídeo e a um espaço de conexão e estudo com pessoas que estão desenvolvendo essa mesma leitura de cenário. Não há promessas de resultado. Há profundidade analítica. Existe ainda um espaço que merece atenção específica porque é onde a dimensão política e a dimensão econômica se encontram de forma mais explícita. O Fórum Econômico Mundial em Davos não é uma instituição de governo. Não emite decretos, não tem força de lei e não representa oficialmente nenhum Estado, mas reúne anualmente chefes de governo, executivos das maiores corporações do mundo, gestores de fundos soberanos e representantes de organizações internacionais. O que acontece ali não é a tomada formal de decisões, é algo mais sutil e, por isso, mais difícil de rastrear.
Direções são alinhadas, narrativas são construídas em torno de determinados conceitos, prioridades são estabelecidas em conversas que não são públicas. E quando essas pessoas retornam para seus países e suas organizações, as direções definidas nesses encontros começam a se materializar em políticas, regulações e posicionamentos de mercado com uma velocidade que seria difícil de explicar sem considerar que houve coordenação prévia. A chamada Agenda 2030 é um exemplo útil de como esse processo se traduz em política global. Sustentabilidade, inclusão e desenvolvimento são conceitos que, na superfície, têm apelo universal. O que a análise mais cuidadosa revela é que a implementação dessas agendas cria oportunidades econômicas muito específicas para quem está posicionado para capturá-las. Isso não torna a agenda necessariamente negativa, mas torna claro que ela não é neutra, e que tratá-la como puramente filantrópica é uma leitura incompleta. Outro elemento estrutural relevante é a limitação funcional da própria Organização das Nações Unidas como mecanismo de governança global. Apesar de ser a principal arena de representação internacional, o poder real de deliberação da organização está condicionado pelo Conselho de Segurança, onde 5 países detêm poder de veto sobre qualquer resolução. Isso significa que qualquer decisão que entre em conflito com os interesses de uma dessas potências simplesmente não acontece, independentemente do consenso entre os demais membros. O resultado prático é que conflitos e crises são tratados de forma seletiva, com respostas que dependem mais do alinhamento geopolítico dos envolvidos do que da gravidade objetiva da situação. Não porque não existam normas internacionais, mas porque a aplicação dessas normas é mediada por quem detém poder suficiente para bloqueá-las quando necessário. Frente a esse quadro, alguns países do chamado Sul Global começaram a desenvolver movimentos graduais de diversificação. Acordos de comércio bilateral, conduzidos fora do dólar americano, fortalecimento de blocos econômicos regionais, criação de bancos de desenvolvimento com estruturas de governança alternativas. Esses movimentos não representam uma ruptura imediata com o sistema existente, mas representam uma tentativa de reduzir a dependência estrutural em relação a um único polo de poder financeiro e institucional. Ao mesmo tempo, existe uma discussão crescente entre economistas e juristas internacionais sobre modelos de governança global que incorporem maior representatividade das economias emergentes e dos países de menor desenvolvimento relativo. O problema central dessa discussão é que ela esbarra em uma dinâmica de poder que raramente se resolve de forma voluntária. Quem já detém posição privilegiada dentro de um sistema tem poucos incentivos para redesenhá-lo de maneira que redistribua essa posição. O que isso significa para quem está fora desse círculo de decisão não é resignação. A resposta mais precisa é outra. É entendimento. Porque quando você compreende a mecânica do sistema, você para de interpretar eventos como acidentais ou isolados. Você começa a perceber que muitos movimentos que parecem imprevisíveis são consequência direta de processos que já estavam em andamento muito antes de chegarem ao conhecimento público. Mercados respondem à liquidez antes de responderem a notícias. Instituições agem para preservar estabilidade antes de considerarem equidade. Narrativas públicas são construídas depois que as decisões relevantes já foram tomadas. Quando você entende essas 3 camadas e a sequência em que elas operam, a leitura de cenário muda completamente. A realidade é ao mesmo tempo mais complexa e mais acessível à análise do que a ideia de um único grupo onipotente sugere. O que existe é um sistema onde capital, informação e influência circulam entre instituições, corporações e indivíduos que operam em níveis diferentes, mas que estão conectados por lógicas comuns de preservação e expansão de posicionamento. Esse sistema não precisa da aprovação de ninguém para funcionar, mas ele é sensível à compreensão. Porque quando mais pessoas entendem como as decisões são estruturadas, menor é a margem para que essas decisões passem inteiramente despercebidas. E isso, por menor que pareça, altera o cálculo de quem opera dentro do sistema. Se ninguém pediu a sua permissão para construir as regras que organizam o mundo em que você vive, o que impede você de entender essas regras, questionar sua lógica e exigir que as decisões tomadas em nome do interesse coletivo sejam de fato transparentes e responsáveis perante quem afetam? Poder não é apenas a capacidade de decidir. É também a capacidade de compreender o que está sendo decidido, por quem, em nome de quê e com quais consequências reais. E essa compreensão não é um privilégio reservado a quem está dentro do sistema. Ela está disponível para qualquer pessoa disposta a desenvolver a leitura necessária para enxergá-lo com clareza.